Bom dia, pessoal! Espero que todos estejam bem, se cuidando bastante aí nessa quarentena. Vamos então dar início à nossa videoaula e vamos falar sobre o tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, gente, ele faz parte do segundo grupo de tecido dentre aqueles 4 grupos principais que nós vamos estudar dentro da histologia animal 1. E aqui a gente vê uma microscopia de um tecido conjuntivo da gengiva, tá? Com uma inflamação crônica. Então, todas essas células roxas apontadas pelas setas são plasmócitos, tá? E a gente só vai ver essa população de plasmócitos no tecido conjuntivo, nesse número intenso, quando eu tiver um processo inflamatório crônico. O que seria uma inflamação crônica? Que perdura por várias semanas, tá? As células adiposas são células que armazenam energia, então as células adiposas são células de gordura, né? Elas armazenam então essa gordura, seria energia, né, na forma de lipídios. No caso do tecido conjuntivo, a gente vai encontrar pequenos grupos de células adiposas. E aqui a função, né, dessas células no tecido conjuntivo é de amortecimento e proteção, tá? Aí eu coloquei uma observação que quando elas se agrupam de maneira mais intensa, aí formam um tecido adiposo, tá? Mas no tecido conjuntivo, são agrupamentos pequenos de células adiposas, certo? Então, não forma exatamente tecido adiposo dentro do tecido conjuntivo, ok? E, por fim, os leucócitos, tá? Os leucócitos também são as células transitórias, são chamados de glóbulos brancos, também produzidos na medula óssea. Eles são provenientes do sangue, né? E eles são recrutados em números maiores para o tecido conjuntivo quando há invasão de algum agente estranho, então dentro de uma reação inflamatória, tá? Essa saída, esse recrutamento dos leucócitos do sangue para o tecido, né, de uma forma intensa, em casos de inflamação, esse movimento é chamado de diapedese. Tá? Então, são células extremamente especializadas na defesa, os leucócitos, né, no reconhecimento dessas células estranhas e atuam de forma bem agressiva contra a invasão de micro-organismos dentro dos tecidos, dos órgãos, tá? E aí, gente, só para abrir um parênteses, quando a gente fala em inflamação, né? Quais são os sinais clássicos da inflamação, quando a gente tem uma reação inflamatória no corpo? Vermelhidão, inchaço, calor e dor. Esses são os sinais clássicos de uma reação inflamatória, certo? Essas reações, gente, na verdade, elas não são provocadas pelo agente invasor, que pode ser uma bactéria, que pode ser um vírus, que pode ser uma toxina. Na verdade, esses sinais, eles são provocados pela reação, tá, das nossas próprias células, né, que seriam as células do sistema imunológico, dentre elas leucócitos, macrófagos, todas essas que eu falei anteriormente, e também da reação vascular, né, contra a ação desses possíveis agentes estranhos, tá? Então, a gente pode considerar que a inflamação é uma reação celular e vascular que o nosso sistema imunológico produz frente a um agente estranho, tá? E que essas células do sistema imunológico, elas vão estar presentes em números consideráveis e participam da constituição do tecido conjuntivo, ok? Esses processos inflamatórios, essas células, vocês vão estudar de forma mais detalhada dentro da disciplina de imunologia
e de patologia, tá? Bom, então aqui nessa figura nós temos bem nítido as características do tecido conjuntivo. Então dá pra gente ver, ó, os fibroblastos, plasmócitos, células adiposas, macrófagos. Vemos também que por essas células estarem bem espaçadas umas das outras, bem distantes, né? Esse tecido é rico em matriz extracelular, então a gente tem um espaço extracelular considerável e esse espaço é preenchido pela matriz extracelular. E dá pra gente ver as características, né, da matriz, como fibras de colágeno, que são essas mais espessas, as fibras elásticas, fibras reticulares, que formam uma redinha ao redor de algumas fibras de colágeno, tá? Então, essa figura ilustrativa, ela mostra bem as características do tecido conjuntivo, certo? Então, finalizamos a primeira parte da nossa aula e no próximo nós iremos dar continuidade a tecido conjuntivo ainda, ok? Obrigada!